Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. Esta é a Catedral de Colónia, a mais imponente construção gótica da Alemanha. Nela foram colocados alguns dos vitrais mais importantes da Europa. A pintura sobre vidro é um elemento essencial da arquitetura gótica europeia. Utilizamos menos pedra na construção dos muros porque os espaços são preenchidos com os vitrais decorados com personagens e parábolas muito simbólicas aos olhos dos crentes. Ao olharem para estes vitrais, os crentes sentem-se rodeados pelos santos e pela sua proteção. Agora é o homem que tenta proteger esses santos. Os vitrais da Idade Média, datados até ao final do século XV, representam um problema muito especial devido à composição dos vidros, já que a matéria-prima utilizada na época era diferente. Não tem nada a ver com o vidro fabricado hoje. Esses vitrais são muito frágeis, pouco resistentes à umidade, especialmente quando combinada com outros produtos nocivos. Ulrike trabalha com outros 13 especialistas no restauro de vitrais antigos. A fragilidade do material, a poluição e, por vezes, técnicas pouco adaptadas transformam o processo de restauro num desafio. Os métodos existentes hoje em dia estão longe de serem ideais. É difícil definir que produtos usar para proteger o objeto, já que dentro de dezenas de anos, e sabemos-lo com toda a certeza, esse material vai deteriorar-se, amarecer ou alterar-se. Temos de saber avaliar. Utilizamos o material com a noção de que podemos fazer melhor. Por isso, contamos com a investigação científica. É precisamente esse o objetivo do projeto europeu Kunstglas, que analisa os vitrais do ponto de vista da conservação e tenta apresentar soluções adequadas ao material. A 200 km de Colónia, químicos e físicos analisam amostras de peças históricas utilizando técnicas como a espectroscopia vermelha. Os investigadores querem, em primeiro lugar, identificar o nível de degradação dos vitrais causada pela corrosão, pelos químicos, pelos fungos e pela umidade. Também o material utilizado em restauros passados é analisado. Os vitrais são muito importantes para a história comum europeia. Este projeto oferece uma oportunidade única para analisarmos as técnicas utilizadas nos últimos 30 anos. Foram restauros bem-sucedidos? Com a informação recolhida, podemos evitar restauros que danifiquem as peças, o que aconteceu em França, Inglaterra e em vários outros países europeus. Queremos retirar o material que ficou de restauros anteriores e substituí-lo por outro que estamos a desenvolver. Os novos materiais e técnicas já estão a ser aplicados. Nanomicroscópios são utilizados para controlar o resultado do restauro das partes corroídas. Os investigadores também se debruçam sobre os novos materiais químicos utilizados no processo de restauro para saber da sua eficácia e reversibilidade em caso de erro. So ist es eigentlich gut. Com este microscópio podemos trabalhar alta definição. Podemos identificar fissuras no vidro invisíveis a olho nu. Nesta imagem identificamos essas fissuras e assim podemos preencher esse vazio injetando o material de restauro.
Entretanto, a investigação continua a 500 km a oeste de Colónia. Estamos na cidade medieval belga de Gant, onde se erigiu a Catedral de São Bavão e a sua coleção de vitrais impressionante. Na universidade local, físicos utilizam tomógrafos para descobrir os segredos morfológicos das amostras de vitrais do século XIII, restaurados há 20 anos. Esta tecnologia permite-nos identificar os danos infligidos durante o restauro. Como podemos estudar o interior da amostra, ficamos a saber até onde os danos chegaram. Neste caso, podemos verificar que esta amostra de vidro muito homogénea tem pequenas inclusões de ar no interior. Neste vértice exterior vê-se o início da corrosão. A capa corrosiva tem uma espessura relativamente limitada. Os especialistas podem também comparar o desempenho das diferentes técnicas de restauro, antiga e moderna. A tomografia fornece-nos informação sobre a camada de proteção que envolve os vitrais. Ficamos a saber até que ponto está corroída, qual a sua espessura, ainda está colado ao vidro, o material começa a descolar-se. Existe um outro exemplo de informação útil fornecida por esta tecnologia. Durante o restauro percebemos que partes dos vitrais foram literalmente colados. Foi utilizada cola. Todo este material, estas colas, expostos aos elementos, deterioraram. Podemos analisar isso também. Todas estas técnicas oferecem informação preciosa para os investigadores e especialistas. A informação e as imagens que a pesquisa analítica nos fornece ajudam a afinar o conhecimento que temos do material, a perceber a forma como se transforma, e essa informação ajuda-nos a dirigir o trabalho cotidiano. Os vitrais testemunham a arte dos artesãos dos séculos XIII e XIV. Penso que, se falarmos numa expressão da integração europeia e de um espírito cultural europeu, estamos a falar de vitrais, por isso devemos tudo fazer para os preservar em nome do futuro.